Olá, esse é mais o Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente recebe um dos diretores do documentário Luana Muniz, Filha da Lua, que estreia agora no dia 12 de agosto nos cinemas do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Brasília, por enquanto, né? Em breve em outras salas, no futuro também na plataforma de streaming. A gente recebe hoje o Rian Córdova, que é diretor junto com o Leonardo Menezes do filme. Queria agradecer muito por ele ter aceitado conversar com a Apostila de Cinema. A gente ia dar parabéns pelo filme, né? A gente sabe o processo longo que o filme tem até chegar às salas de cinema, então a gente sabe que esse é um momento também importante de celebração também para a equipe. Queria começar, Rian, agradecendo a sua participação e perguntando assim, apesar da gente conversar muito mais sobre conteúdo do que forma, né, no filme, o filme tem uma carga política muito forte, eu queria fazer aquela pergunta básica, né, como que vocês desenvolveram o projeto do documentário sobre a Luana Muniz, como que ela surge como personagem de um filme para vocês e como que foi o processo de produção também, da captação das imagens. Você lembrar um pouco desse processo do filme para a gente começar. Muito obrigado. Então, querido, eu queria te agradecer. É um prazer estar aqui. Vocês, eu já acompanho a plataforma de vocês super curto. Então, na verdade, Luana, eu conheci Luana Muniz nos cabarés, nos cabarés de shows, de bastidores de cabarés de shows no Rio, né? Luana era muito próxima a Lorna Washington, que é uma artista, um ator transformista muito conhecida no Rio, e a gente começou a rodar um filme com a Lorna, né? Contando a história da Lorna, ela costura um pouco o que é o início da consciência gay, o ativismo de direitos humanos, principalmente o LGBTQIA+, e tal. E Luana era muito próxima a Lorna e uma figura magnética, né? Maravilhosa, magnética, cheia de piadas, muito controversa. E aí acabei me aproximando da Luana nesse processo de gravação do filme da Lorna. A Luana também participa do filme, né? Sobrevivendo às Supostas Perdas, que está no Canal Brasil. A gente começou, após rodar o filme com a Lorna, gente, já na sequência, já estava com um projeto eu, assim como o Léo Menezes, que co-dirige o filme, nós somos por formação roteiristas, né? Então, a gente já estava com um projeto de fazer um mapeamento dessa cena LGBTQIA+, porque muitas das personagens estavam indo embora, então essas histórias não estavam sendo contadas, né? Diferentemente do que se vê por agora, no momento atual, que tudo pode ser gravado por um celular, a gente não tem muito registro dos anos 70, 80 sobre essa cena e sobre essas personagens. Então a gente resolveu realmente fazer isso e pode-se dizer que Luana é esse segundo projeto, parte desse projeto, que é um projeto muito maior, mas que tem muito impacto nas salas, nos festivais por onde passa, né? Foi muito bem, né? Que o filme ganhou o melhor documentário no Mix Brasil, né? Quando ele foi exibido. Melhor longa-metragem nacional também na competitiva do Rio Festival de Gênero e Sexualidade no Cinema, né? Que é um festival que nos últimos anos ganhou muita projeção aqui no Rio. E a Luana, assim, ela está eternizada na história da Lapa, na história do Rio de Janeiro, né? Mas vocês sofreram com o falecimento dela, com a perda dela durante a produção, né? E o filme, assim, ele dá conta dos vários legados que a Luana deixou, né? Como artista, como ativista também. Então, como que é agora, assim, lançar nas salas, né? Agora comercialmente o projeto, e como que é lembrar também, né? Trazer para uma nova geração que quem não teve oportunidade de conhecer a Luana, como que vocês se sentem agora também apresentando o projeto nas salas de cinema? Então, a Luana ficou nacionalmente conhecida com a frase travesti não é bagunça, né? Essa frase que foi gritada de uma das esquinas da Lapa quando ela bate num suposto cliente ecoou em milhares de televisores via programa Profissão Repórter, em 2010, né? Essa frase ela virou bordão, letra de funk, e agora ela vai ser ouvida nos cinemas. O documentário ele revela não só os bastidores desse episódio, como outras polêmicas na vida da Luana, né?
Rainha da Lapa, como ela era conhecida. A Luana saiu de casa na adolescência para se prostituir. Ela modificou o seu corpo durante a ditadura e trabalhou em países da Europa, né? E ela não tem papas na língua quando o assunto é droga, sexo, violência e o mercado da prostituição. Sobretudo travestilidade, né? A Luana administrava um casarão na Lapa que hospedava travestis, onde ela cuidava de comportamento, prevenção. Isso colocava como exemplo para as outras. E é muito importante a presença dela e impor respeito no momento em que travestis, sobretudo LGBTQIA+, são eliminadas brutalmente no país, né? É muito trazer luz à figura, trazer luz mais uma vez para essa personagem que é tão importante, é um ícone, é um dos maiores ícones LGBTQIA+, da atualidade. Fico muito orgulhoso, assim. É curioso porque, por mais que eu já tenha saído de um mundo de TV, onde de vez em quando estou roteirizando, dirigindo campanhas para lá, tenha feito campanha de Olimpíada também, mas o meu grande orgulho, sem dúvida, é o filme, pelo fato da gente fazer realmente diferença, revelar uma história que é muito importante e essencial de ser conhecida. O grande prazer para mim de fazer documentário, mais do que essa vaidade, né, porque se tem com TV e tal, mas o grande prazer de fazer documentários é Rian, como diretor, transitar de um lugar para outro e evoluir também de um lugar para outro. E a Luana me ensinou muito, assim como Lorna, Washington e todos os amigos que estavam em volta dessas grandes personagens, mas me ensinaram muito, e eu me sinto muito evoluído no sentido desses aprendizados, né? Que são pessoas, porque é de uma autenticidade, a gente que está acostumado a viver dentro das nossas caixinhas, trabalhar para lugares e tal, são pessoas muito desprendidas dessa caixinha toda, né? E eu só posso dizer isso, muito orgulho de realizar esse filme e agora levar pela primeira vez uma travesti para as salas de cinema, que é um fenômeno nunca visto dentro do Brasil, né? A gente está bem ansioso e já sentimos isso nesses últimos 40 dias que a gente começou a campanha, a comoção em torno de Luana, não só no Rio, mas em outras cidades, né? A gente pedindo filme em Belém, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte. É muito forte a presença de Luana ainda nas nossas vidas. Não, inclusive eu vou deixar aqui na legenda, mas também vou deixar na descrição do vídeo o perfil do filme no Instagram também, né, que é @Luana Muniz Filme, que para as pessoas acompanharem, né, dependendo do momento que elas assistirem a entrevista, pode ser que não esteja na sala de cinema na cidade delas, pode ser que esteja para sair em algum canal de televisão, alguma plataforma. Mas eu queria entrar, você trouxe algumas coisas também da sua carreira que eu acho que é importante a gente tratar, né, que tanto a Luana quanto a Lorna, né, a Lorna foi uma das pioneiras a debater também o vírus HIV, para fazer um trabalho de conscientização, e a Luana, você vê no filme que ela teve muito esse legado do acolhimento, né, de ver em outras pessoas o que pode ter acontecido com ela, tentar evitar certos traumas, certas dificuldades que ela passou. E você vem na formação da área de comunicação, você já trabalhou e trabalha na parte de criação, de roteiro de vários tipos de mídias, inclusive dentro da mídia hegemônica. Eu queria que você falasse como que foi esse processo, né? Como que a gente consegue hoje em dia chegar nesses espaços, né? Ocupar certos espaços com filmes ou trazendo pessoas de representatividade. A Luana Muniz era uma ativista LGBTQIA+, muito, muito forte, e de certa maneira, o filme de vocês consegue trazer uma abordagem de uma forma assim, que traz o poder de discurso dela, né? Ela mesma faz essa reflexão de que o discurso dela, às vezes, era
propositalmente bem intenso para chamar a atenção, mas, em compensação, vocês conseguem também moldar o filme de uma forma assim, que ele ocupe espaços também tradicionais, levando informação, levando representatividade a espaços que até pouco tempo atrás não tinha. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso e falasse também, né, como você disse, que a dificuldade que era antes de captar essas imagens, a gente está falando ali dos anos 80, dos anos 90, em que certos espaços não eram nem representados, não tinham nem suas imagens captadas. Como que é também você ocupar esse espaço enquanto realizador de filme e também o filme ocupando certos espaços que antigamente, até pouco tempo atrás, ele não ocupava? Nossa, muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o projeto do filme foi um projeto independente. Nós corremos atrás, eu e o Léo Menezes, a gente correu atrás com nossos próprios recursos para fazer o filme, porque a gente tinha noção da importância do filme, né? Por mais que já tenha trabalhado, isso é curioso, mas por mais que já tenha trabalhado com roteiros para TVs como Globo, como Curta, Discovery, eu apliquei grana que eu desses programas bem mainstream para fazer o meu projeto pessoal. Eu digo isso porque às vezes a gente se nega a participar de certos programas que não tem muita identificação ou que são muito comercialzões, mas é muito bom que a gente tenha um projeto pessoal também, né? Que faz realmente a diferença, em que a gente acredita. Então, esse projeto, inicialmente, a gente começou a filmar com grana do próprio bolso, contávamos com parceiros, com amigos, com a galera da comunidade mesmo. É impressionante como quando você realmente acredita nisso e vai ao encontro do projeto, as portas vão se abrindo, né? A Luana mesmo, em vida, ela sugeriu pessoas, claro, naturalmente, ela deu depoimentos para a gente, né? Sugeriu amigos, sugeriu pessoas conhecidas. Nós fizemos também conforme a gente foi investigando também a vida dela, passando por cabarés, passando ela era uma grande referência também midiática quando o assunto era travestilidade, já tinha participado de programas internacionais, né? Não só a profissão repórter, a gente fala de profissão repórter, mas ela fez outros filmes, né? Que ela compartilha a experiência dela com outras diretoras e diretores. Filmes interessantes também, sessões de fotos e especiais de programas jornalísticos internacionais. A Luana, naturalmente, por ser uma figura muito controversa, ela participou, a gente, conforme foi buscando, pesquisando a história dela, várias pessoas foram aparecendo e situações interessantes foram aparecendo no caminho, né? Dos eventos mais engraçados, como a aproximação dela com estrelas como Luma de Oliveira, que deu conselhos para Luana, até que ela participava de muitos filmes, né? Ela era uma referência de travestilidade, e quando o tema era travestilidade e prostituição, ela era referência tanto em programas nacionais como internacionais, né? E participou de outros filmes também, que tem outras pegadas sobre a vida dela que também são bem interessantes, seja ela compartilhando a experiência de vida que ela tinha ou como personagem ficcional, né? Tem vários, se você procurar no YouTube, tem vários outros filmes sobre ela. O nosso filme, realmente, eu me interessava mais por contar a história dela, dos primeiros da infância até os últimos dias, né? Que é o que acabou acontecendo. Durante o processo de filmagem, ela acabou tendo uma pneumonia e falecendo. Mas, mesmo assim, pelo fato dela ser uma personagem controversa e pelo fato de ser uma travesti no cinema, a gente teve, por um lado, obstáculos, né? Ela acaba não se destacando em certos festivais que privilegiam figuras mais mainstream, como o Festival do Rio, o Festival de Brasília. No entanto, ela é uma personagem que é queridíssima e cultuadíssima em festivais como o Mix Brasil
o festival, o Digo, que é um festival de diversidade de Goiás, maravilhoso, o Festival de Rio e Gênero e Sexualidade do Rio também. Acabou virando, já era uma personagem forte, acabou virando uma personagem cult depois das exibições dos festivais, né? Inclusive, é uma das partes um dos trechos mais interessantes do filme, né, quando ela fala justamente assim, né, que ela é atriz, né, e ela fala sobre essa dificuldade de ter representatividade, de conseguir papéis ou no cinema ou até na televisão, né, e isso a gente vê que com o passar do tempo, né, a gente tem uma filmografia hoje em dia que traz essas personagens, mas também a gente tem elas também tendo as suas histórias contadas, né? Tem um dos depoimentos do Luiz Lobianco, que inclusive dedicou uma temporada inteira de uma peça dele para Luana Muniz, né? A gente tem a Alcione, que era conhecida dela de longa data, né? Mas é o que você falou, né? A gente tem essa resistência ainda um pouco dos festivais mais mainstream, e a gente tem uma outra dificuldade atualmente, que é a paralisação ali da Ancine. A gente tem um contexto político em que novos projetos estão sendo dificultados de todas as etapas, né? Desde da produção até a exibição. Então, eu queria primeiro vamos falar da criação, né, do desenvolvimento de novos projetos, né? Aproveito, você já pergunto o que você tem em mente aí para o seu futuro. Como que está esse momento, assim, do desenvolvimento de novos projetos, de captação na produção? Antes da gente falar da exibição, a gente deixa a exibição um pouco mais à frente, mas queria que você falasse como que está nesse contexto atual de um desmonte cultural e também de uma forçação ali do poder estatal para que essas vozes sejam silenciadas, e isso passa, claro, pelo desenvolvimento da produção cultural também. Eu vou aproveitar seu gancho, tá? Eu vou comentar esses dois pontos. Primeiro, a parte das homenagens. A Luana, ela foi homenageada, como você disse, né? A Luana, ela foi homenageada na última temporada da peça Gisberta, do Luiz Lobianco. Bem emocionante a homenagem. A autora Glória Pérez a citou na novela Força do Querer, e o padre Fábio de Mello, ele faz um famoso sermão inspirado nela, né? São muitas as homenagens, muitas histórias curiosas, desde a aproximação com a cantora Alcione, por conta do trabalho social e do espiritismo, até as fofocas engraçadas que se passam nos bastidores dos shows, né? Que envolvem atrizes como Elco Maravilha, Luma de Oliveira. Em relação ao momento atual na cultura, para aquisição, para fazer projetos novos de cinema, assim, eu não conto mais, pelo menos nós não contamos mais com verbas públicas, já não contava antes, mas eu não conto com verbas estatais para fazer os nossos projetos, né? Embora isso seja muito importante para a fomentação do próprio setor cinematográfico, que gera muito emprego, né? A gente não contava antes. Para ser bem claro em relação a esse projeto, a gente, como eu disse, investiu os nossos próprios recursos fazendo o filme, e depois nós ganhamos o edital de comercialização da Ancine para a distribuição dos filmes nos cinemas. Essa verba não foi direcionada durante a produção, ela é apenas uma verba como se fosse ajudar um ponto de partida para a distribuição dos filmes, e ainda mais nesse panorama pós-pandêmico, né? Esse recurso a gente ganhou antes da gestão do governo Bolsonaro, isso foi em 2018, julho de 2018, e agora, curiosamente, em julho de 2021, que ele foi liberado, não só para a gente, como para outros lançamentos de filmes também, né? Eu continuo pensando em projetos que muito me interessam, que falam sobre figuras e histórias não contadas. Depois do filme da Luana, eu estou lançando agora um filme chamado Tenho Fé, que é um filme que fala sobre artistas que celebram os orixás em suas obras. É um filme que conta com figuras importantes que cultuam os orixás, assim como as entidades, como a cantora Rita Benedito, o dramaturgo Rodrigo França, Hugo Canuto, que é um
um autor de quadrinhos, né? E Beto Neves, que é um estilista, que trouxe São Jorge para as criações de estampas da camiseteria nos anos 2000. Enfim, esses projetos, eles acabam, a gente costuma estar caminhando para continuar a contar essas histórias, com mais voltado para as coproduções de TV e de streaming, mais do que esperando que tenhamos verbas estatais que definitivamente não vão surgir agora nessa gestão do governo Bolsonaro, que não dá importância para a cultura, né? Tendo em vista agora a tragédia que aconteceu na Cinemateca, isso é muito claro, é muito evidente, né? E também da não existência de um Ministério da Cultura e por ter escolhido um ator para ser secretário da Cultura que nem sequer é um ator, é um desinibido, né? E o que eu posso dizer em relação a essa questão das pessoas que querem produzir, dos novos cineastas ou dos novos produtores, os jovens produtores de filmes, é que a gente tem que continuar a persistir e fazer e criar novos formatos, né? E se unir. Eu sinto muita falta nessa nova geração, por exemplo, de terem projetos pessoais, né? Você não querer ser só empregadinho de alguém, ou você tá esperando algo acontecer para que... Não, você tem que persistir, fazer acontecer e se unir com quem pensa como você, né? Basicamente, é o que eu tentei fazer para evoluir. A gente saindo desse processo também, eu começo a dar um curso voluntário sobre novos produtores de cinema. É muito importante também o que a gente aprende e o que a gente da forma como eu fui formado pela TV, mas que a gente compartilhe nosso conhecimento também com a geração que vem por aí, né? Para a gente deixar um legado não só de histórias, mas de experiência para que outras pessoas possam realizar outras histórias, né? É importante você falar isso porque é um pouco além dessa adequação que as pessoas querem dar às regras do jogo, né? Às vezes, adequar o seu projeto a um edital, esperar que apareça algum, né? Às vezes, romper um pouco com as regras também, né? Também é um pouco das lições que esses personagens também nos dão, né? Quer dizer, não esperar que criem uma norma ou que desenvolvam alguma coisa para você encaixar o seu sonho, para você encaixar o seu projeto, né? Uhum. Mas eu ia falar justamente sobre a distribuição, sobre a exibição, né? O documentário da Lorna Washington, como você falou, já está no Canal Brasil, né? Está disponível no Canal Brasil, sendo exibido e tudo. E eu queria que você falasse um pouco, assim, para além do desenvolvimento dos projetos, né, dos que dependem, às vezes, de algum incentivo fiscal, de alguma captação de recurso, nessa ponta final da distribuição, né? A gente tem a quantidade de plataformas de streaming cada vez maiores, né? Algumas nichadas, outras procurando produções nacionais ou produções que tragam dentro do portfólio uma representatividade. Como que você vê esse atual momento? Assim, isso dá uma esperança de que os filmes também não pereçam apenas ali tem a exibição nos cinemas, no circuito de festivais, e depois tinha uma certa dificuldade em eles continuarem sendo exibidos, transmitidos, né? Isso dá também uma esperança para você? Como que você está vendo esse atual momento também? Tá, vamos lá. Em relação à experiência desse filme, Luana, ele vai estrear em 6 cidades. E a gente está muito feliz com isso, né? Afinal, a história de Luana, uma travesti nunca contada no circuito de cinema. O filme estreia no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Salvador. E em seguida a gente deve ampliar dependendo da repercussão do filme. Logo na sequência, o filme ele já foi vendido para o Canal Brasil, então ele vai estar disponível no Now e 3 meses depois no próprio canal, né? E em relação à produção de projetos, hoje a gente tem um mercado muito mais amplo do que a gente tinha antes, né? Porque antes o mercado, por mais que exista o mercado, a TV aberta e a TV por assinatura, hoje ainda tem o mercado de streaming. E hoje ainda tem o YouTube, que se você quiser colocar seu filme lá, e o TikTok, enfim, são muitas mais possibilidades de exibir e exercitar a língua. Não só exercitar a linguagem, mas de apresentar suas ideias. É muito fácil, nesse sentido, é muito mais
democrático e interessante, né? Eu não tenho apenas canais Globo para exibir os filmes, né? Eu tenho canais, no nosso caso, trabalhamos trabalhamos recentemente com dois personagens LGBTQIA+, assim, temos hoje em dia canais que são friendly, né? Que estão abertos, estão receptivos para esse tipo de ideias. Nesse sentido, o Canal Brasil ele teve um papel fundamental nesse acolhimento do tema, né? Ele muito antes de GNT e tal, mas ele começou a investir em produção, viu ali um nicho mercadológico, sim, mas viu ali personagens interessantes, histórias que faziam a diferença e resolveu investir nisso, o que é maravilhoso, né? Eu, quando garoto e gay, eu não tinha essas referências de TV que se tem hoje. Que maravilhoso você acessar a Amazon Prime e ver a Lineker, né? Fazendo Manhãs de Setembro, a Linda Quebrada, super novinha, fazendo esses filmes e tendo referências de personagens que são fora do script, né? Que não estão na novela das 6, novela das 7. E o povo do streaming está muito para negócio também. É isso muito bom, né? Saindo dessa esfera Netflix, que é mais um acesso mais mercado americano e burocratizante, mas necessário também, afinal tem produções muito boas, mas hoje se tem realmente outros streams que são bem interessantes para você vender os seus conteúdos nos mais variados formatos, seja um filme de 80 minutos, como uma série de 12 minutos, um formato cada, né? Bom, mas mais do que isso, né, também é fundamental essa ocupação do espaço do cinema, né, que agora Filha da Lua chega, Luana Muniz chega. Queria dar os parabéns para o Rian e para o Leonardo, assim, pelo filme. A gente consegue conhecer toda a complexidade da figura da Luana, toda a rede de apoio que surge e que ela faz parte, fazia parte, mas continua fazendo, porque o legado dela continua fundamental. Eu acho assim, eu acho que é um dos filmes que, com certeza, esse ano é um dos filmes mais importantes a romper essa barreira da sala de cinema. Então, com certeza, e digo logo para quem vai assistir na sala para ficar nas cenas, né? Tem uma cena pós-crédito quase que, vamos dizer assim, ela faz quase uma previsão, né? Ela manda um recado muito importante, não vou dizer o que é para isso não quebrar, para não dar um spoiler importante, mas ela deixa um recado final dos mais fortes que ela poderia deixar. Mas eu queria, Rian, te agradecer muito e queria que você, para terminasse, que você assim falasse o que as nossas perguntas aqui não atingiram e deixasse um recado para quem chegou aqui na entrevista após assistir o filme, ou às vezes até antes, para querer saber um pouco mais, que você deixasse um recado para quem aí vai assistir ainda o documentário Luana Muniz. Queria que você deixasse um recado final para a gente e já te agradecer pela sua participação. A Apostila de Cinema ficou muito feliz com esse registro dessa estreia. A gente sabe que é um momento muito importante para todo realizador colocar o filme para circular. Então, a gente fica muito feliz por fazer parte dessa rede também de lançamento de estreia. Te agradecer. Bom, vamos lá. Eu que agradeço, fico super contente de estar aqui conversando com você. Eu acho que a Luana é uma daquelas personagens que vivem uma saga de heroína e a gente torce para que ela vire o jogo no final, sabe? É uma das pessoas mais humanas e contundentes que eu conheci. E eu espero que a fome de viver dela inspire as pessoas, assim como me inspirou, né? A Luana se definia como uma puta atriz e conciliava as duas profissões. Ela se dividia entre as performances do cabaré e os programas com os clientes. Eu acho que agora é hora de conhecer a vida, a história dela. E o filme, mais do que meramente um documentário, ele é um manifesto de liberdade em momentos sombrios que a gente está vivendo, né?
eu sei que realmente é muito forte para mim ver o filme voltando nesse momento que as pessoas realmente já estão um pouco mais vacinadas, mas é importante que as pessoas que podem, que estão vacinadas, ocupem as salas, mesmo com toda a limitação que temos de lugares, porque hoje em dia são 40% dos lugares de uma sala de cinema, né, por questões de cautela pandêmica, mas é muito importante que a gente avance, colabore para que o cinema, o filme avance nas suas exibições, porque é uma história muito forte, é uma história de uma travesti que representa o que é ser travesti no Brasil, né? Acho que a gente tem que realmente aplaudir a história dela, independentemente se você curtiu ou não, mas estar aberto a ir ao encontro dessa história. E nesse momento, é o que eu posso dizer. Obrigado. Assistam Luana Muniz, Filha da Lua. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente coloca nossas entrevistas aqui e também coloca em áudio. Então, se você está ouvindo em podcast, siga a gente no feed do seu agregador favorito. A gente coloca o nosso material para você baixar, ouvir quando quiser. Rian, muito obrigado. Foi incrível, mais uma entrevista incrível da Apostila de Cinema, como sempre. Assistam Luana Muniz, Filha da Lua. Esse foi Rian Córdova, no Apostila Convida. Muito obrigado e até a próxima. Super obrigado, eu que te agradeço. Tchau, tchau.